Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Vamos falar ainda de futebol, que eu acho que o Brasil ainda está triste com aquela derrota de 7-1 para a Alemanha e 3-0 para a Holanda. Ou seja, o nosso time tomar 10 gols em 2 partidas. Eu confesso a vocês, eu levei a minha infância jogando futebol em Mundo Novo, Bahia, minha terra natal. Jogava bola na praça, jogava bola na rua, jogava bola nos quintais dos amigos e no meu quintal. Então, uma vida de jogando futebol. Era fanático por futebol. Quase me tornei profissional. Quando fui para Brasília jogar, trabalhar, fui convidado por um time profissional. Então eu era absolutamente fanático de futebol. Hoje em dia, evidentemente, eu não sou tanto mais. Mas senti, como todos vocês, a derrota do Brasil. Principalmente eu, a minha geração. Eu vi o Brasil ser campeão em 1958, eu ouvi pelo rádio, 1962, etc. Vi todas, nossa geração, nós vimos o grande desempenho do futebol brasileiro. Éramos e somos orgulhosos desse futebol. A mística do futebol, que agora foi jogada para as traças. Confesso a vocês que eu nunca vi na minha vida um jogo tão espetacular. Foi o maior espetáculo da terra em futebol. Foi Alemanha 7, Brasil 1. Foi um negócio impressionante. Eu me lembro quando eu era juvenil e jogava futebol, não é? Uma pelada. Em pelada a gente fazia o que a Alemanha fez com o Brasil. Olha, faz você esse gol. Não, faz você esse gol. Não, faz você. Foi isso que a Alemanha fez com o Brasil em pleno Mineirão. Se vocês repararem, o espetáculo que foi o jogo da Alemanha, eu acho que só o terceiro gol foi um chute forte. O resto foi tudo bola colocada, bem devagar. O primeiro gol foi uma pintura. Ele deu um tapinha e a bola passou entre todo mundo. O segundo, o terceiro, um negócio espetacular. Eu nunca vi em futebol um jogo tão espetacular, um domínio tão absoluto sobre o adversário, com jogadas espetaculares. Não houve drible, não houve nada, só era passe para lá e para cá e a bola era colocada no gol. Foi um espetáculo. A Alemanha se torna campeã, mas mesmo assim o Brasil ainda é o maior ganhador de Copas do Mundo. O Brasil é pentacampeão. A Alemanha é tetra, a Itália é tetra, e eu acho que bicampeões só tem a Argentina e o Uruguai, ninguém mais. Agora eu queria perguntar a vocês: o Brasil foi campeão do mundo, foi bi, foi tri, foi tetra, pentacampeão e luta desesperadamente para ser. Qual foi a vantagem que você sentiu quando o Brasil foi pentacampeão? Qual é a grande vantagem de ser pentacampeão do mundo? O que é que diz isso além do futebol? Evidentemente tem algumas vantagens, não vou negar que não tem vantagem. Ser pentacampeão, o país tem uma determinada penetração. A imagem do país tem uma certa penetração no conceito das nações. Mas será que isso tem uma importância tão fantástica como outra? Eu não vejo tanto. Tanto é que o Brasil é pentacampeão, economicamente não chega nem aos pés da Alemanha. Não chega aos pés da Itália, que são considerados países desenvolvidos. E nós não somos. Nós somos um país atrasado.
país medíocre, um país que tem a pior educação do mundo, um país que tem a pior saúde do mundo, uma das piores, eu estou falando uma das piores. Mas não dá para comparar com esses países sobre os quais o Brasil tem vantagem em relação à Copa do Mundo de Futebol. Mas tem uma certa Copa que vai ter relação. Se você for campeão nesta Copa, você realmente tem vantagens extraordinárias sobre os demais. Eu vou falar. É a Copa dos Prêmios Nobel. Coisa que eu acho que vocês nunca imaginavam e que só há pouco tempo eu fiz uma pesquisa e encontrei o seguinte. Vamos ver essa Copa do Mundo e sentir o que pode acontecer. Olha, o Brasil tem 5 Copas do Mundo. A Alemanha tem 4. Então poderia se imaginar que o Brasil economicamente, ou com o país como um todo, o povo como um todo, fosse muito melhor, tivesse mais vantagem do que o povo alemão. Não é verdade. Agora, na nossa Copa de Prêmio Nobel, sim, a goleada da Alemanha sobre o Brasil é muito mais esmagadora do que você imagina. Nessa Copa dos Prêmios Nobel, a Alemanha tem 103-0 no Brasil. Ou seja, a Alemanha, o povo alemão, tem 103 prêmios Nobel. O Brasil tem 0. Vamos para o segundo colocado, que é a Itália. O Brasil tem 5 Copas do Mundo e a Itália tem 4. O Brasil é econômico melhor do que a Itália? Não é. A Itália é um país desenvolvido, é um país que tem educação, que tem saúde, muito, muito superior ao que existe aqui no Brasil. E o que é que vai identificar isso? A Copa do Prêmio Nobel. Nesta Copa, a Itália ganha de 20-0. Ou seja, a Itália tem 20 prêmios Nobel e o Brasil tem 0. Vamos para um bicampeão que é e próximo da gente, que é a Argentina. O Brasil tem 5, a Argentina tem 2. Economicamente o Brasil poderia ser muito melhor que a Argentina, não é? É praticamente a mesma coisa. Só que a Argentina dá de 5-0 em prêmio Nobel. Um país que só tem um campeonato mundial que eu saiba, a França. E o Brasil tem 5. Ora, o Brasil deveria ser muito melhor, muito mais poderoso economicamente do que a França. E não é. Nós sabemos disso. Agora, quando a gente olha para o campeonato do Prêmio Nobel, a França dá uma goleada extraordinária em cima do Brasil, esmagadora sobre o Brasil. 65-0. E aí sim justifica o poderio econômico da França em relação ao Brasil. Vamos aqui para um paizinho pequeno que nasceu outro dia, precisamente em 1948. Esse país chama-se Israel. Israel tem 0 Copas do Mundo. Eu acho que não sabe nem o que é jogar futebol. E o Brasil tem 5 Copas do Mundo. Israel é um país desenvolvido, um país rico. Só perde para os Estados Unidos em registro de patentes de novos negócios. Aquela coisinha ali, minúscula, terreno inóspito, deserto. Israel tem uma civilização, tem 10 prêmios Nobel, o Brasil tem 0. Agora, se vocês
quiserem ver realmente o significado do Prêmio Nobel de Copa, o Brasil com 5 Copas não é melhor do que nenhum desses países que nós falamos economicamente, educacionalmente, em termos de saúde, não é melhor. Uma olhada realmente histórica e que justifica você olhar mais para esse campeonato, para identificar quem são os países civilizados, desenvolvidos, que têm educação, que têm saúde, é melhor olhar para a Copa do Prêmio Nobel. Porque os Estados Unidos, por exemplo, 0 Copa, nunca ganhou uma Copa. Os Estados Unidos começou a tentar jogar futebol há pouco tempo atrás, nunca ganhou uma Copa. O Brasil tem 5. O Brasil é melhor economicamente que os Estados Unidos? Tem mais educação, tem mais saúde, tem mais universidades? Não. Agora, como é que se justifica então os Estados Unidos sobre o Brasil? Basta olhar para a Copa do Prêmio Nobel. Os Estados Unidos são 328 prêmios Nobel. 328 a 0. Ora, meus amigos, é aqui que nós deveríamos chorar. É aqui que a gente deve trabalhar para mudar esse quadro. Essas pessoas que estão no poder, os lulapetistas, que estão há 12 anos no poder, não fizeram nada para melhorar a situação econômica do país. E o senhor Lula, no governo dele, uma visão muito esperta, colocou como objetivo principal trazer a Copa do Mundo de 2014 para o Brasil. E trouxe. Qual era o objetivo dele? Ora, se traz para o Brasil facilmente ia ser o campeão. E ele seria o homem que permitiu que o Brasil fosse hexa, que deu hexa para o Brasil. Era isso que nós estaríamos ouvindo hoje. E ele também, na época, o Brasil estava numa situação, o mundo estava olhando para o Brasil, ele queria mostrar o Brasil ao mundo dirigido por ele. Ele pensava que estava fazendo um bom governo. Aí nós vimos o que aconteceu. Nós vimos o desastre que é a economia brasileira. Aliás, essa dupla, Lula-Dilma, o período deles, né? Esse período vai ser reconhecido como o período da destruição da economia brasileira. Não só a economia brasileira, a Petrobras, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, todas as coisas importantes que tinha nesse país, essa dupla está destruindo. Mas, agora querem dizer que a Copa foi um sucesso. Essa Copa vai ser registrada também como um operário analfabeto pode ser tão perdulário e irresponsável em relação aos recursos do país. Um país que precisava de educação, e precisa de saúde, o sistema prisional não tem nem nome para dizer, além de medieval. Esse governo, essa dupla, devota recursos fabulosos para construir estádios de futebol. Nós temos estádios muito melhores do que os estádios dos Estados Unidos, muito melhores do que os estádios da Alemanha. E que tal a nossa situação de educação e saúde em relação aos Estados Unidos e em relação à Alemanha? Muito melhores do que da França. Isso é de uma incompetência, é de uma falta de compreensão das necessidades desse país que não tem limite. O povo mesmo percebeu e foi protesto, etc., até contra a Copa. Hoje, a mística do futebol foi jogada na lata do lixo pela Alemanha e Holanda, jogaram o Brasil na lata do lixo. O Brasil agora, se quiser fazer novamente o nome futebol, vai ter que lutar e muito, se organizar e muito para ser novamente respeitado no futebol internacional. Não é só o talento, meu amor. Além do talento, precisa organização, precisa gestão,
se a capacidade de trabalho, o talento não brota e desenvolve sozinho. O talento é como diamante. Você precisa lapidá-lo. E coisa que nós não fizemos, não estamos fazendo. Nossos talentosos jogadores de futebol são semi-analfabetos, quando não são totalmente analfabetos. O que é que eles vão produzir no futuro? Depois de 30, 40 anos. Meus amigos, devemos pensar. Pensar nessa outra Copa. Nós temos no Brasil uma potencialidade fantástica. E esse país não consegue crescer. Particularmente agora nos últimos anos. Esse ano, a Dilma vai fazer um crescimento médio no governo dela abaixo de 2%. Esse ano vai crescer menos do que 1%. A Dilma Pibinho não consegue fazer nada. Só serve para contar lorotas e jogar a culpa nos outros. Diz que nenhum país conseguiu se recuperar da crise econômica. Qual é, dona Dilma? Parece que a senhora não lê. Parece que a senhora não ouve. Porque muitos países já recuperaram e estão andando bem lá na frente do que o seu pibinho, dona Dilma. A marolinha do seu Lula, que era engraçado, pessoas diziam, Lula disse que a crise para ele é uma marolinha. Pagou caro. Nós pagamos caro, ele não pagou não, quem pagou fomos nós brasileiros. É muita irresponsabilidade. As eleições estão chegando. Vamos lá, pessoal.